Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há problema absolutamente nenhum. Eu já cumprimentei o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e estava a justificar o facto de retomar a questão dos resíduos por entender que há um conjunto de matérias relativamente às quais nós gostaríamos de obter mais esclarecimentos. E por uma razão muito simples, é que a questão dos resíduos tem sido suscitada não só na Zambuja ou em Valongo, mas também num conjunto de outras localidades do país. Coteçoso em Pestolico de Basto, Marinha das Ondas na Figueira da Foz, Zambujal de Cima em Sesimbra, Penafiel, Rio Mau e Cebolido, Mourados, Leiria e Lousada. E, portanto, é uma matéria que tem, de alguma forma, suscitado preocupação junto das populações. O Sr. Ministro tinha anunciado, julgo que em dezembro, o plano de fiscalização e inspeção, voltou a falar do mesmo em fevereiro, ainda antes desta crise sanitária do Covid-19, na audição regimental, e há pouco referiu que tinham sido realizadas já 16, julgo que o número era este, não tenho a certeza, inspeções. E a minha pergunta era a seguinte. Primeiro, quais são os resultados dessas inspeções? O Sr. Ministro tem resultados relativamente a essas inspeções sobre os quais nos pode falar e, em segundo lugar, saber até que ponto é que, face a estas situações colocadas pelas populações, há alguma prioridade relativamente a estes casos que eu lhe citei ou outros que tenham tido conhecimento na praça pública. Uma outra questão que tem a ver com resíduos relaciona-se com o facto do Sr. Ministro, em fevereiro, ter anunciado que o Governo iria duplicar a taxa de gestão de resíduos e implementar ou dotar uma verba de 6,5 milhões de euros para a instalação de mais máquinas de recolha de plásticos e, naturalmente, em final de março, por força das circunstâncias, ter anunciado a dispensa de pagamento da taxa de gestão de resíduos, a suspensão e obrigação de pré-tratamento de resíduos urbanos e a dispensão de emissão de guias de transporte de resíduos oriundos de produtores não inscritos em setores prioritários. A questão que se coloca, e face à manifestação que acabou de fazer da preocupação do aumento dos descartáveis, estas medidas são naturalmente temporárias, quando é que elas vão ser suspensas ou revogadas e quando é que os objetivos relativamente à reciclagem vão ser retomados. Mas há uma outra preocupação que nos foi suscitada nos vários locais do país e que tem a ver com as garantias que as populações têm relativamente ao cumprimento de condições mínimas para deposição em aterro durante este tempo. Uma vez que houve aqui alguma flexibilização para poder atender às circunstâncias com que o país se confrontou durante este período, e a minha questão é muito simples. Podem as populações estar tranquilas relativamente a esta matéria? Não há problemas identificados ou por identificar relativamente a eventuais contaminações durante este período. Finalmente, uma questão ainda relativamente às importações. O Sr. Ministro anunciou que o Governo decidiu parar essas importações, mas há duas dúvidas que nós temos. Relativamente àquilo que sabemos pela comunicação social, de que haverá em Leixões alguns resíduos ainda por encaminhar para os aterros, o que é que vai ser feito destes resíduos, e em segundo lugar, se os contratos que estavam em vigor até final do ano vão ser suspensos e, portanto, não haverá mesmo mais nenhum resíduo importado até final do ano. Um conjunto de outras questões tem a ver com a energia e com um anúncio que o Sr. Ministro fez relativamente, há pouco tempo, não tenho aqui a data precisa, mas mais ou menos dizia quando a crise provocada pelo coronavírus terminar, Portugal vai voltar à carga nos investimentos destinados a energias verdes, aliás, o que acabou de anunciar. Os prazos que então tinha fixado, quer para o leilão de licenças solares, quer para o arranque do hidrogénio, são prazos que estariam na iminência de ser postos em causa. E, portanto, a nossa questão é saber se, relativamente a estes prazos, se mantém e, se não se mantém, quais são as novas datas e, ao mesmo tempo, o que é que vai mudar nos leilões. O Sr. Ministro tem dito várias coisas no espaço público, mas era importante para esta Câmara e para o país saber exatamente aquilo que é que vai mudar. E já agora também gostaríamos muito de saber, não sei se está em condições de nos poder dizer hoje, em que fase é que estão os projetos do primeiro leilão. A informação que temos é muito
muito curta e gostaríamos de saber relativamente a esta matéria. Finalmente, uma questão, para terminar, eu não consigo ver o tempo, já acho que já ultrapassei o meu tempo, mas uma última questão. Já ultrapassou, terá que ser mesmo rápido. O relançamento que o Sr. Ministro apresentou. Logo a seguir, na fase crítica, o Sr. Ministro anunciou um pacote de 2 mil milhões, no fundo era aquilo que tinha à mão, apresentou-nos um pacote com todos os investimentos que teria em carteira, mas eu julgo que à medida que o programa que o tempo vai avançando, vamos percebendo que as alterações são muito mais profundas. A minha questão é muito direta e muito simples. O país, uma das coisas que ficou demonstrada nesta crise foi que o efeito território é fundamental, é uma variável decisiva para uma estratégia de sustentabilidade e uma estratégia de desenvolvimento realmente baseada nos princípios da descarbonização, da economia circular, etc, etc. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se este plano, mesmo para terminar, se este plano vai ser um plano para concentrar investimentos em determinadas áreas do país ou se é mesmo um plano para o conjunto do território nacional. Muito obrigado.